Jorge, eu sou diretora do Serviço de Reumatologia do Estado do Servidor Público Estadual de São Paulo. E eu estou aqui para comentar com vocês sobre uma importante pesquisa recente, patrocinada pelo Laboratório Lilly, um instituto de pesquisa, onde fizemos uma avaliação que já havia sido feita na Europa e nos Estados Unidos, onde o título dessa pesquisa chama Artrite Reumatoide Importa. E essa pesquisa envolveu mais de 1.900 pacientes com artrite reumatoide e 385 médicos reumatologistas ou algum outro profissional de saúde que atua na área de pacientes com artrite reumatoide. E todas vocês sabem que melhorou muito o tratamento da artrite reumatoide. O próprio blog aqui constantemente tem anunciado os novos medicamentos que têm surgido e como esses medicamentos mudaram a história natural da artrite reumatoide, isso é, daquela paciente ou paciente que tem esse diagnóstico. Mas causou um pouco de surpresa para a gente mostrar algumas necessidades ainda não atendidas das pacientes, de todos os pacientes com artrite reumatoide. Como é que foi feita essa pesquisa? Primeiro se captou esses pacientes, esses 1.900 pacientes, através de mídia social, mailing list, algum jeito de chegar, ter acesso. Foi enviada 41 questões para essas pacientes, também as mesmas questões muito semelhantes foram encaminhadas para os médicos que tratam essa doença. Essa pesquisa ela abrangeu basicamente as questões 4 áreas: a área de trabalho, a área de relacionamento interpessoal, a área de atividade física e a área das aspirações, de como cada paciente pensava ou como ele via a sua doença em relação ao seu futuro, em relação a como ia evoluir essa doença, isso é, as suas aspirações. E aí eu tive, mesmo vendo artrite reumatoide há mais de 20 anos, continuadamente, com ambulatório só relacionado à artrite reumatoide, que ainda, como eu já falei, existiam necessidades não atendidas em relação a esses pacientes com artrite reumatoide. Quais seriam essas principais necessidades? Então, por exemplo, na área de relacionamento, mais das metades das pacientes falaram que, de alguma maneira, a artrite reumatoide ela impactou nos seus relacionamentos com os filhos, com os cônjuges, com os amigos à sua volta. A maioria também relatou que, a partir do diagnóstico da artrite reumatoide, a vida dela não foi mais uma vida normal. Então, a paciente ela se viu com o diagnóstico de uma doença que ela sabia que ia ter que, mais ou menos, carregar pelo resto da vida. E o que impactava mais, por exemplo, em relação às atividades? Quase 2/3 das respostas mostraram muitas dificuldades em fazer as atividades do lar, por exemplo. Resolver coisas desde o trabalho doméstico, cuidar dos filhos. E grande parte, esses mesmos 2/3 também, tinham muita dificuldade, por exemplo, de fazer exercícios físicos. E muitos deles, justamente por quê? Porque ainda tinham dor, ainda apresentavam rigidez matinal, que é aquela sensação de manhã que a gente tem as juntas um pouquinho presa, e muitos deles apresentando fadiga relacionado à doença, mesmo esses pacientes estando bem tratados e bem conduzidos. Uma outra coisa interessante foi 44% das respostas mostraram algum tipo
de dificuldade na relação pessoal com seus cônjuges, né? Então, mostrando, às vezes, a dificuldade da gente em tentar levar uma vida normal, principalmente relacionada a essa parte sexual de cada um de nós. Também me chamou a atenção a parte laboral, isso é, a parte profissional desses pacientes. Praticamente a metade das respostas eram pacientes que trabalhavam tanto em tempo integral como em tempo parcial, né? Muitas delas não trabalhavam, eram donas de casa, mas quase que a metade tinha algum tipo de trabalho profissional. E muitos falando da dificuldade, às vezes, de continuar, de talvez ter que parar os trabalhos por não conseguir manter um ritmo, até porque você falta, vai em consulta, o patrão não gosta, provavelmente, que você fique faltando toda hora, né? E sempre mandando justificativas, atestados, etc. Isso realmente causa impacto. E boa parte dessas pacientes que tiveram um impacto na sua atividade profissional também relataram que elas não puderam progredir nas carreiras delas, né? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e aí eu tenho exemplo que eu vejo no hospital, é que essas pacientes, elas se sentem, nas relações interpessoais, elas se sentem não compreendidas. Isso é, eu tenho uma artrite reumatoide, às vezes eu estou bem tratada e o amigo, ou o teu chefe, ou alguém que trabalha com você, olha, mas eu não vejo nada, tua junta não está inchada, tua junta não está dolorida. E por que você está dizendo que não dá para ficar subindo e descendo escada? Ou não dá? Por exemplo, eu lido muito com professoras dentro do Hospital do Servidor do Estado, e elas falam, Rina, é difícil para mim ficar escrevendo na lousa, eu me canso, eu chego no final do dia, eu estou cansada, aquela burburinho, aquela atividade de aluno. Então, a gente vê que o fato da gente debelar o processo inflamatório, ele não por si só é a resolução de tudo dentro do processo da artrite reumatoide. E, por último, eu acho muito interessante, talvez vocês devam observar que isso ocorra com cada uma de vocês que estão assistindo, a parte emocional de cada um de nós. Em torno de 50% das pacientes se sentiram com uma certa depressão, com uma fragilidade em lidar com os humores, né? Como você está se relacionando, às vezes, com outras pessoas. Então, mostrando que essa parte emocional também pode estar muito afetada em relação à doença. Eu acho que a mensagem aqui nessa pesquisa, a artrite reumatoide importa, é o envolvimento de cada um de vocês, né? A partir da hora que a gente tem uma doença crônica, a gente tem que, primeiro, entender o que é a doença de cada um de vocês. Porque entendendo a doença, sabendo como ela pode ser tratada, vocês podem questionar os médicos de vocês, vocês podem trocar ideias com eles, vocês podem tentar chegar nas consultas a comentar justamente um pouco mais, não ter vergonha de falar dessa parte que às vezes ele pergunta, você tem dor? Você diz, eu tenho um pouquinho. Essa coisa que a gente está sempre minimizando o nosso estado, um pouco ali com vergonha de falar. Não, fala, olha, doutor, eu hoje até que eu estou bem, porque geralmente o dia, elas gostam muito de falar isso, o dia que eu vou na consulta eu estou ótima. Mas que isso minimize, que vocês não tenham vergonha de dizer, eu estou ótima hoje, mas há 2 semanas atrás eu não estava bem. Eu tive que tomar um remédio de dor, eu tive que trocar um pouquinho a minha medicação ali, tomar um corticoide, alguma coisa para melhorar os sintomas que eu estava tendo. E a outra coisa é, conhecendo bem a sua doença, vocês poderem também saber como se ajudar em relação
a explicar para a família e explicar para as pessoas que vocês tomam remédios realmente, que são remédios que, graças a Deus, eles quase não dão efeitos colaterais, no sentido de tolerância, a gente tolera bem tanto os produtos biológicos quanto a maior parte das medicações orais que a gente toma, mas que vocês possam explicar que vocês têm uma doença que não tem cura, que em tese vocês vão ser tratadas a vida toda e que, lógico, alguns obstáculos vão surgir durante todo esse processo do tratamento de vocês. Então, eu acho que a mensagem é isso, vocês têm que se empoderar do conhecimento da doença e de, sempre que possível, discutir a sua doença com quem está à volta de vocês.